leitores! Hoje eu tô aqui de pijama, sim, de pijaminha, pra fazer um vídeo que eu sempre quis fazer aqui no YouTube, que é o Refazendo Capas. Esse tipo de vídeo tava bem famoso há uns 2, 4 anos atrás. Eu acho que quem começou fazendo esse vídeo, que ficou bem famoso, foi a Beatriz Paludetto, que é uma booktuber aqui bem famosa do Booktube. Eu gostava bastante de assistir esse tipo de vídeo, tanto dela quanto de outros youtubers. Então eu resolvi fazer a minha versão, com alguns livros que são meus favoritos da vida. Eu não gravei o processo no meu computador porque eu achei que ia ficar muito chato colocar aqui na edição. Então eu só vou, falando pra vocês os livros, vou colocar aqui a capinha do livro original e depois a capa que eu fiz. E vou também contando um pouquinho da história desses livros, mas alguns aqui são bem famosos, então nem preciso contar tanto. E também o que eu acho sobre esses livros, por que eu gosto tanto deles, enfim. Eu fiz essas capas no Canva, eu usei só esse como aplicativo para poder fazer as edições. Eu uso ele para fazer a minha thumbnail do YouTube e outras coisas, tipo thumbnail de TikTok, que eu também faço. Eu não sou uma pessoa que sabe desenhar, por isso que eu usei o Canva, então, a maioria das coisas estava pronta lá, eu só mudei as cores e outras cositas. E é isso, vamos pro vídeo, vai, que eu tô enrolando muito. Eu vou começar com o livro Crepúsculo, que é um dos meus favoritos da vida. Pra quem não conhece a história, vai se tratar de uma história de romance entre o Edward e a Bella. A Bella, ela é uma garota humana e ela acaba descobrindo que o Edward é um vampiro e eles vão desenvolvendo esse romance através do livro. E, enfim, é um livro super famoso, tem adaptação já em filme. Se você é uma pessoa mais nova do que eu, por exemplo, eu tenho 21 anos, e você nunca leu Crepúsculo, nunca assistiu os filmes, dê uma oportunidade. Os livros são muito melhores do que o filme, né? Normalmente sempre é. Mas, enfim, dê uma chance, tá? Pra Crepúsculo. Eu garanto que você vai gostar. Se você não gostar, tudo bem também. Enfim, essa é a capa que eu fiz do Crepúsculo. Como vocês podem ver, tá bem diferente da original, bem diferente mesmo. Foi uma das que eu mais gostei de fazer e deu bastante trabalho. Mas eu demorei mais ou menos, acho que 1h30 pra editar cada uma dessas capas. 1h30, 1h40 por aí. Porque você fica montando, fica mudando os negocinhos de lugar, então é meio demoradinho o processo. Essa capa tem tudo a ver com uma parte de uma situação que acontece no livro, quando eles vão pra uma campina, se eu não me engano, no capítulo 13 do livro. Eles vão pra essa campina onde o Edward mostra pra Bella como a pele dele fica no sol. E além dessa parte, né, que ele mostra a pele dele, que é super importante no livro e no filme, também tem a parte de que eles têm uma conexão muito forte nesse capítulo, onde eles vão se tocar, eles vão falar um com o outro mais próximos. Então é um capítulo que tá cheio de amor e de romance, é um capítulo muito lindo, é um dos melhores capítulos do primeiro livro. Enfim, aí eu fiz inspirado nesse capítulo. As cores estão bem diferentes da capa original, eu coloquei uma coisa mais quente, né? Não com aquele aspecto que o filme tem de ser uma coisa mais azulada e tal, eu puxei uma coisa mais pra uma cor mais quente. Eu coloquei essa citação, então o leão se apaixonou pelo cordeiro, que é uma citação que aparece nesse capítulo também, e é super importante pro livro essa citação. E, enfim, é isso. Eu deixei uma fonte bem... como se fosse uma fonte antiga de escrita, porque como o Edward é um vampiro e a família dele são de vampiros, eu achei interessante trazer essa coisa meio de antiguidade pra capa do livro, sabe? Espero que vocês gostem dessa capa aqui, porque eu gostei muito dessa capa, eu queria ter um livro de Crepúsculo com essa capa. O segundo livro é o livro Segunda Pátria, do Miguel Sanches Neto. Ele é um autor nacional. Eu nunca vi as pessoas falarem muito desse livro aqui no Brasil. E ele é um livro muito bom, a escrita é muito interessante. Para quem não conhece a história desse livro, ele vai se tratar num futuro distópico onde a Alemanha nazista ganhou a guerra e eles tomaram controle do Brasil. Então a gente vai ter meio que um holocausto aqui no Brasil, principalmente com as pessoas negras, né? Mas também vão ter judeus. Só que as pessoas negras, que não são da raça branca, vão sofrer muito aqui nesse livro. E ele é um livro muito interessante, a gente vai acompanhar tanto um personagem negro que tá vivendo nessa realidade, quanto uma mulher que vai ter um relacionamento muito esquisito ali com uma figura simbólica, que eu não posso falar que isso não é spoiler. E outros personagens também que são muito interessantes na história. Faz tempo que eu li esse livro, então eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu gostava muito desse livro.
Inclusive eu pretendo reler ele de novo pra fazer uma resenha aqui no canal, porque eu acho que esse livro tem que ser muito mais falado, ele é muito interessante. Enfim, aí essa é a capa que vocês estão vendo aqui do livro original, e essa é a capa que eu fiz. Ela tem um aspecto geral parecido com a outra capa, porque eu deixei ela um aspecto vermelho, fiz meio que uma referência ali à parte do nazismo que tem na história, então eu coloquei referências ali de guerra, que eu achei que tem tudo a ver com o livro, né? Afinal a gente tá falando de nazismo, Segunda Guerra Mundial. E aí eu coloquei essas referências com as cores da bandeira do Brasil, para simbolizar que o Brasil está em guerra contra o nazismo, né? Enfim. E eu gostei bastante dessa capa, ela ficou simples, mas ficou uma coisa também que chama atenção, né? Terceiro livro é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Eu tenho essa capa aqui que vocês estão vendo, que é a capa do filme. É uma edição bilíngue da editora Landmark, que é uma editora brasileira. Eu gosto dessa capa do filme, eu não tenho nada contra essa capa desse filme. Se fosse de qualquer outro livro, eu não ia querer capa de filme, mas eu gosto muito do filme que eles fizeram, que é do Baz Luhrmann, acho que esse é o nome do diretor, que é um filme de 2013, se não me engano, com o Leonardo DiCaprio e tem o Tobey Maguire também, que é uma adaptação muito boa do livro, realmente ficou muito boa essa adaptação. Eu acho que o diretor foi bem fiel ali ao livro. Pra quem não conhece a história do Grande Gatsby, a gente vai conhecer a história de vida do Gatsby, que é esse cara super rico, que é uma figura totalmente enigmática ali nos anos 20, né, nessa história. E o Gatsby, ele teve uma relação no passado com a Daisy, que é casada com um cara também muito rico, que é o Tom Buchanan. E eles vão se reencontrar nessa história. Só que essa história ela é recheada de críticas sociais, ela não vai ter só esse romance dos dois, mas também vai falar muito da relação de amor e dinheiro desses personagens. E ele é um livro muito bonito, é um dos meus clássicos favoritos da vida, tipo, eu gosto muito, muito, muito desse livro. E essa é a capa que eu fiz pra ele. Eu vou explicar um pouquinho dessa capa porque eu acho muito interessante o que eu fiz nela. Se vocês estão vendo aí que tem um símbolozinho atrás de um S, que é um dólar americano. Eu quis colocar isso, afinal o livro tem muitas referências a dinheiro, né? Afinal o personagem é um personagem rico e enigmático. E eu coloquei também essas florzinhas caindo, que não é uma coisa pra ficar bonitinha, tá, gente? Essas florzinhas são... eu esqueci o nome dela em português, mas enfim, tem a ver com o nome da personagem. O nome da personagem é Daisy e esse é o nome dessa flor em inglês. Então eu quis colocar ela aí, com as florzinhas caindo, pra ter referência a Daisy aí. E eu coloquei também essa luzinha aí no meio, que é uma luz verde, que tem tudo a ver com a história também. É uma luz que vai ser citada em acho que 2 ou 3 momentos do livro, que tem a ver com o Gatsby enxergando a Daisy. Então tudo que tem aqui é referência à história. Eu coloquei muita referência à história nas capas, porque eu li esses livros, eu me importo muito com eles, então eu acho que a capa tem que ter tudo a ver com o livro, é muito importante isso. Esse próximo livro é um livro dos meus autores favoritos da vida, que é o Charles Bukowski. Você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido. Eu gosto dessa capa original, só que eu tenho um problema porque todas as capas dos livros do Book, que saíram pela LPM, que é a editora que eu tenho aqui comigo, eles têm só, tipo, o book na capa e elas são bem simples, sabe? E eu acho que fica meio repetitivo você colocar o autor na capa de todos os livros. Eu acho bonitas as edições do book, mas eu acho que fica muito repetitivo. Então, eu decidi não colocar, tipo, o rosto do book na capa, mas ainda continuar com essa estética simples, porque eu acho que tem tudo a ver com os livros do book, com a essência do Bukowski. Essa aqui é a capa que eu fiz. Ficou bem simples, eu fiquei até na dúvida se tinha ficado bom. Só que eu achei muito interessante colocar ela assim, porque tem aspectos que tem a ver com a história. Pra quem não sabe, o Bukowski, ele viveu muito tempo em Los Angeles, né? Na cidade de Los Angeles. Ele cresceu e morou lá, se eu não me engano. Então eu coloquei uma cidadezinha ali como referência a essa cidade. Esse livro, ele é um livro de poemas do Bukowski, então ele vai fazer muita referência, assim, a essa vida na cidade, né? Principalmente aos piores aspectos dessa vida na cidade, que é as situações de pobreza e de violência dentro dessa cidade. E também o Bukowski, ele era uma pessoa extremamente alcoólatra e ele fumava também, então eu coloquei essas duas referências aqui, que vão aparecer também nos poemas dele nesse livro. Ficou uma capa bem simples, eu até fiquei na dúvida se tinha ficado bom, mas eu acho que tem muito a ver com a estética do Bukowski.
Como eu disse, eu gosto muito desses livros, então eu pensei em tudo que eu queria transmitir com essa capa e também se tem a ver alguma coisa com o autor. No caso, o Bukowski, ele joga muito da vida pessoal dele nos textos dele, tanto nos poemas quanto nos livros de romance dele. Agora a gente vai pro livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro, inclusive, eu tenho resenha aqui no YouTube, então eu não vou falar muito sobre ele, pra vocês irem lá ver a resenha. É um livro que me marcou bastante. Eu tô muito nessa vibe de ler clássicos ultimamente, e que sejam clássicos nacionais. Eu achei que eu sabia um pouco sobre a história, mas quando eu fui lendo o livro eu percebi que eu não sabia muito. E foi uma grande surpresa porque a escrita do autor é muito boa e a história é muito interessante. É uma história que vai discutir aspectos sociais do Brasil daquela época e que reverberam até hoje no nosso país. Eu coloquei essa referência da praia porque é uma coisa que vai aparecer muito no livro, afinal o livro se chama Capitães da Areia, porque tem a ver com os personagens que moram perto da praia, né, das docas ali dos navios. E no começo eu tinha feito esse céu um pouco mais claro, né? Só que eu quis mudar um pouco porque a história ela é bem sombria em alguns aspectos, então eu deixei um pouco mais escura essa parte azul aí do céu. E eu coloquei esse Capitães da Areia e Jorge Amado com uma cor mais de areia também pra ficar ali no simbolismo. Eu achei uma capa bem simples, mas que deixa bem evidente o título da história e o Jorge Amado. E a gente só tem atrás umas referências, então foi uma capa bem simples de se fazer. Talvez não seja uma das minhas preferidas aqui desse vídeo, mas eu gostei dela do jeito que eu fiz. Esse livro que eu vou falar agora é um livro que eu li em inglês, que é o Hollywood Wives, da Jackie Collins. Eu comprei ele no sebo, achei ele no sebo, tô com essa edição aqui, só que bem acabadinha. E é um livro que vai falar sobre a convivência das pessoas em Hollywood. Vai tratar muito de várias pessoas que estão tentando ficar famosas lá em Hollywood. A gente vai ter desde um ator iniciante até um ator mais velho que tá perdendo a carreira. Uma escritora que ela trabalha com um diretor, ela é mulher de um diretor, e eles vão ter alguns problemas no relacionamento deles. Uma atriz também que tá tentando se vender como uma atriz mais séria, só que ela é vista como um sex symbol. Enfim, tem várias histórias dentro de um livro só. Eu já vi um podcast de um pessoal lá dos Estados Unidos falando bem mal desse livro, mas eu gostei bastante dele. Tem aspectos bem, assim, ruins no livro, tanto de perspectiva de personagem quanto de acontecimentos, mas é um livro que eu curti bastante a leitura. É fascinante pra mim esse lado das celebridades de Hollywood, eu acho isso muito interessante. Como ele é um título em inglês, um livro em inglês, eu traduzi o título dele, só que eu não deixei esposas de Hollywood, eu coloquei as pessoas de Hollywood, porque eu acho que esse título tem muito mais a ver com o livro do que o título original. Afinal, a gente vai acompanhar algumas personagens que são esposas de pessoas famosas, mas a gente também tem outros tipos de pessoas que são importantes nesse livro, que não são só mulheres, que são mulheres de alguém, enfim. Então eu traduzi para as pessoas de Hollywood. Coloquei várias referências aqui de atuação e cinema. E também coloquei essas armas aí aparecendo. Na história a gente vai ter um cara que ele tá procurando uma pessoa dentro desse livro aí. E ele acaba assassinando muitas pessoas, inclusive pessoas bem próximas a ele. A gente pode dizer que ele é um serial killer, um maluco, psicopata, enfim. Então eu coloquei essas referências também. Eu achei que ficou bem legal essa capa. Eu tinha colocado primeiro ela toda em tom vermelho, então ela tava bem forte a capa. Aí eu mudei um pouco esse tom atrás pra ficar uma coisa mais sóbria, porque tava muito forte a capa, tava meio pesada demais, sabe? Então eu dei uma mudada. E eu gostei bastante do resultado final. Último livro do vídeo, O Cortiço, do Luiz Azevedo. Foi um livro que eu li ano passado, que é um clássico nacional também, que eu gostei muito. Eu amei a leitura desse livro. O Cortiço é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo que quer começar a ler livros nacionais, mas não sabe por onde. Comece pelo Cortiço, do Luiz Azevedo. A escrita dele é muito fluida, numa boa, dá pra ler tranquilo. A gente vai ter vários personagens diferentes e é uma história muito maluca. Tipo, tem desde ação até comédia, até assassinato. Ele vai passar por todas essas coisas dentro dessa história do Cortiço. Então é muito interessante pra quem quer começar uma leitura de livro nacional que não vai ficar só em um gênero, mas vai passar por vários gêneros dentro da história. É muito, muito bom, além de ter várias críticas sociais também, que é uma coisa muito importante e recorrente nos livros nacionais, né? E nos clássicos também. Essa aqui é a capa original que eu tenho, é uma capa que não é muito bonita, é um livro que eu comprei no sebo.
Eu não ligo muito pra ter essas coisas de edição linda na estante, capa maravilhosa. Eu ligo mais pra história, então eu acabei comprando no sebo mesmo esse, tava bem baratinho. Essa aqui é uma das capas mais bonitas que eu fiz pra esse vídeo. E eu tenho muito orgulho dessa capa porque eu fiz ela inspirada, como vocês podem ver, na bandeira do Brasil. Como ele é um clássico nacional e ele tem muita brasilidade dentro dele, eu quis colocar uma coisa bem brasileira mesmo, como se fosse de umas edições assim de livros de coleção, sabe? Coleção de clássicos nacionais. E aí eu coloquei em cima clássico da literatura nacional, no meio o título, o cortiço destacado em azul, e embaixo o nome do autor, que é Luiz Azevedo. E essas estrelinhas eu coloquei referência também à bandeira, né? O verde e amarelo, enfim. Deixei bem brasileiro mesmo essa capa, porque tem tudo a ver com a história. É pura brasilidade esse livro. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo até bem curtinho. Era só pra mostrar as capas que eu fiz mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo quais dessas capas que vocês mais gostaram. Se vocês não gostaram de alguma, se acharam que ficou meio exagerada, ou, sei lá, vocês colocariam de um jeito diferente, enfim. Eu sempre quis fazer esse vídeo, eu acho um vídeo super legal de se fazer aqui pro YouTube. E pra quem é leitor, todos esses livros eu me importo muito com eles, então eu quis fazer uma capa realmente bonita e que transmitisse a história. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!